Sim, foi uma partida que São Paulo deu muito trabalho também, né? Mas o Flamengo conseguiu aí fazer 3 gols. Queria que você fizesse uma análise do jogo e o tamanho dessa vantagem para o jogo da volta. Eu acho que todos viram, né? Todos viram que foi um jogo bem disputado, um jogo onde nós tivemos que nos superar em busca de um resultado, já que a nossa marcação hoje não encaixou em sentido nenhum. Nós demos espaços que foram bem aproveitados. Mesmo assim, nós estávamos com a nossa última linha muito bem postada, o que vem acontecendo na maioria dos nossos jogos, e isso aí tem sido um ponto altamente positivo da nossa equipe. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante, e mesmo num dia onde nós não tenhamos tido uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que, com certeza, ainda pode modificar esse placar. Dorival, boa noite. Lário Dalfovo, da Flá TV. Dorival, pela primeira vez na história, o Flamengo conseguiu 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Eu queria que você falasse o impacto, comentasse o impacto, né, desse retrospecto para o jogo da volta. Olha, eu acho que nós não levaremos esses números não para campo. O que é importante é que essa vantagem ela passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Eu acho que em momento nenhum desse campeonato, e aliás das 3 competições que estamos disputando, nós tivemos ou demos tantos espaços para a equipe adversária, e isso talvez tenha sido o ponto mais negativo da nossa equipe. Não encontramos em sentido nenhum o nosso posicionamento, que sempre foi um ponto alto do nosso trabalho em todos os momentos, e mesmo assim nós construímos um resultado importante. Eu só tenho a parabenizar os jogadores pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento, pela busca do gol, mesmo não estando numa noite totalmente positiva. Mesmo assim, a equipe não deixou de atacar, não deixou de buscar e se defendeu muito bem, como vem fazendo na grande maioria dos jogos. Dorival, boa noite. Com a vitória de hoje, a gente acredita que o Flamengo seja bem encaminhado para uma classificação. Você acabou de dizer que o resultado pode sim ser revertido em casa, né, na casa de vocês, mas a gente acredita que seja bem encaminhado. Esse resultado dá uma tranquilidade para focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o líder, sabendo que tem as Copas, mas dá para focar ainda no Brasileiro? Olha, é uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe, talvez, que esteja nas 3 frentes aí, e brigando diretamente por vagas. Saímos da 14ª colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento, e, de repente, a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Fizeram uma colocação com relação à última partida, que não deveríamos ter entrado com a equipe que entramos contra o Palmeiras, e a equipe deu uma resposta muito positiva. Só para vocês terem uma ideia, o João Gomes, que jogou as 2 partidas quase que por inteira, tanto na Arena da Baixada quanto na Arena do Palmeiras, sentiu muito o jogo de hoje, em razão do desgaste, em razão do peso dos campos, de não estarmos acostumados a jogarmos naquela condição.
E mesmo sendo um jogador jovem, com um preparo excepcional fisicamente falando, ele teve dificuldades. Imaginem se nós tivéssemos jogado as 2 partidas com diferença de 4 dias. Eu voltei e volto a explicar que quando estava no Atlético do Paraná, nós tínhamos lá um treinamento pela semana para que jogássemos uma partida apenas. Nós não podíamos fazer um segundo treinamento porque isso daí exigia um esforço muito grande dos jogadores e muitas dores musculares em razão da dificuldade de gramado. Então é para vocês verem que às vezes nós temos que tomar algumas decisões que as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem para que possam de repente tecerem um comentário em relação àquilo que tenha sido determinado, definido. Até porque nós temos uma ciência do esporte dentro do clube que nos dá uma resposta muito positiva e eu jamais, como profissional, jamais posso ignorar tudo aquilo que nos é passado. Então, eu acho que isso daí foi fundamental para que nós tivéssemos esses resultados em sequência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando 5 jogos fora de casa. O Atlético, o Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São 5 jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E mesmo assim o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas 3 competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival, Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton Cebolinha, marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas 3 frentes, como você tem defendido, Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América? Primeiro que é uma satisfação ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança grande que isso daí ele vai encontrar daqui a pouco. É questão de tempo apenas. Eu falei para ele essa semana que ele não tinha que se preocupar em provar nada a ninguém, que ele tinha apenas que jogar dentro das suas condições, com liberdade, com alegria, procurando fazer o seu melhor, e a qualquer momento o gol aconteceria. E antes dele entrar eu falei que hoje ele decidiria o jogo para a gente. Então eu fico muito feliz com isso. Até 70 dias atrás esse elenco era totalmente questionável, ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo, e ainda não é, porque nós não ganhamos nada, nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguirmos alguma coisa positiva, aí sim poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável se realmente isso é uma realidade e uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que foi alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. E gostaria que você fizesse uma análise do São Paulo e se de alguma forma te surpreendeu a formação e a postura do adversário durante a partida de hoje. Não surpreendeu, porque nós estávamos preparados para esse time que o São Paulo colocou em campo. A única dúvida entre Luciano, talvez, e Patrick. A única dúvida que nós tínhamos. A forma de jogar, eu falei para vocês que nós não encaixamos a nossa marcação. E quando o nosso ataque não consegue o encaixe de marcação, sobrecarrega o meio e provavelmente vai estourar sempre na nossa última linha, que hoje teve uma atuação quase perfeita, neutralizando a grande maioria das jogadas. Como vem sendo nos últimos jogos, jogando tanto com uma escalação quanto com outra. Mas foi uma ótima atuação. Nós temos que reconhecer que o São Paulo fez um grande jogo
É um jogo que valorizou consideravelmente nosso resultado, e um resultado que foi alcançado a custas de muito trabalho, dedicação, muita entrega de jogadores, porque hoje nós não fizemos uma partida dentro das nossas condições. Dorival, boa noite aqui do seu lado direito. Eu percebi no final do jogo você gesticulando, conversando bastante com o Léo e com o Gabi no campo. Era nítido que você estava passando alguma instrução, falando instrução porque o jogo já tinha acabado, mas fazendo um comentário de alguma coisa do jogo. Qual foi aquele papo ali? Não, apenas que nós estávamos fazendo um movimento de ataque à saída de bola do São Paulo totalmente errada. E isso estava provocando uma condição favorável, porque as bolas a todo momento caíam pelas laterais do campo. E quando caiu no pé dos laterais, eles já estavam avançados. Quer dizer, o nosso atacante não conseguiria voltar para marcar, e como os dois meios do São Paulo provocavam os nossos meias, não podiam fazer com que ele se posicionasse para buscar os laterais já no momento de projeção. Então, quando nós saíamos atrasados. Quando nós imaginávamos um bote, um ataque em cima dos zagueiros que estavam com posse de bola, nós saíamos atrasados. Então, nós perdemos totalmente o timing da nossa marcação, coisa que não estava acontecendo no primeiro tempo, até mais ou menos uns 20 minutos, alguma coisa assim. Depois nós começamos a perder toda e qualquer situação e dávamos as laterais do campo para que o São Paulo pudesse ter uma iniciação, e uma iniciação sempre com folga. As duas últimas perguntas, hein? Dorival, boa noite. Você chegou ao Flamengo há cerca de 2 meses e meio. Eu imagino que quando você chegou, você deve ter colocado várias metas para você mesmo, que você imaginava que faria com essa equipe. É uma equipe em plena evolução, 13 jogos de invencibilidade, há mais de um mês que não perde. Eu queria que você fizesse uma avaliação do seu trabalho depois de 2 meses e meio, e qual é o grande trunfo do seu trabalho no comando do Flamengo até aqui. Olha, para a gente avaliar é muito difícil e complicado. Eu fico feliz de estar alcançando o que nós estamos alcançando, de termos encontrado duas equipes em condições e preparadas para jogar em qualquer circunstância e situação. Nós jogamos com a outra equipe contra Palmeiras, contra Corinthians, contra o próprio São Paulo aqui, contra o Santos, e mesmo assim a equipe deu uma resposta muito positiva. Então isso é prazeroso, você poder trabalhar com duas equipes no mesmo nível, atuando com as suas características individuais, porém demonstrando uma regularidade muito grande, um equilíbrio em todos os momentos, em todas as partidas, uma compactação sempre única, um pouco diferente do que nós vimos hoje aqui, mas mesmo assim um resultado importantíssimo alcançado. Então, eu acho que a tendência é que melhoremos ainda mais. A projeção que eu faço é que a equipe continue esse processo de evolução, principalmente agora com a entrada desses jogadores, né? Até porque logo no início nós perdemos Arão, perdemos Andrés, perdemos Isla, perdemos, olha, Bruno Henrique lesionado, Rodrigo Caio, Gustavo, que também saiu. Então foram percas assim importantes, e que já estavam adaptados à nossa forma de jogar. Interessante isso. E agora os que estão chegando ainda estão no início desse processo. Cebolinha, o próprio Vidal, o Eric e agora também o Guilherme. Então nós temos que ter calma, paciência, porque a equipe ainda está evoluindo, ainda tem muito para crescer, e eu não tenho dúvidas que melhorando o contexto, melhorando o conjunto, com certeza individualmente os jogadores vão evoluir muito. Aqui, Dorival. Boa noite, parabéns pela vitória. Ali no intervalo você acabou tendo que fazer a substituição do Davi Luiz, e ele falou que ia fazer mais exames, que a situação ainda não estava muito clara. O que você pode falar sobre o Davi Luiz? É uma situação séria, preocupa? Você chegou a falar com ele? Eu não sei se preocupa para a próxima partida, mas é natural que é uma situação preocupante, e eu acredito que amanhã o departamento médico deva nos passar alguma informação. Eu prefiro deixar sem que adiante qualquer coisa, porque eu também seria leviano se falasse alguma coisa em relação a um atleta que foi pré-avaliado pelo departamento médico. Amanhã com certeza nós teremos alguma coisa talvez mais palpável e mais segura para podermos passar a todos. Obrigado, boa noite, hein?